10 de fevereiro. Confie em mim o bastante para passar muito tempo ao meu lado, ignorando as demandas do dia. Recuse-se a se sentir culpado em relação a algo que é tão bom para mim, o Rei do Universo. Como sou onipotente, sou capaz de distorcer o tempo e os eventos a seu favor. Você descobrirá que pode realizar mais em menos tempo depois de se entregar a mim em comunhão. Além disso, ao se alinhar com a minha perspectiva, você saberá decidir o que é ou não importante. Não caia na armadilha de estar sempre ocupado. Muitas coisas que as pessoas fazem em meu nome não valem nada no meu reino. Para evitar esforços inúteis, permaneça em comunicação contínua comigo. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Vamos orar então. Pai grandioso, Mestre Jesus, os bons espíritos que nos assistem e todos os nossos companheiros encarnados e desencarnados que participam desta reunião que se inicia, gostaríamos todos em união de amor agradecer por mais uma oportunidade, por mais um momento de instrução, por mais esse momento de responsabilidade e de grande vitória por estarmos aqui, assumindo o nosso compromisso de nos unir e nos instruir e nos amar. Grandioso Pai, gratidão por essa oportunidade, pelo nosso respirar, pelos nossos dias vividos, com batalhas, com lutas e também com esperança. Que possamos, grandioso Deus, nos alinhar conforme a tua santa vontade, que possamos com amor fraternal acolher as imperfeições dos nossos irmãos e também a nossa, que todas as adversidades nos torne cada dia forte em fé, em coragem, para poder nos aprimorar, seguir o caminho com amor, com dedicação, seguindo a sua vontade, grandioso Mestre. Obrigada por essa união, por cada dia que temos, essa grande oportunidade, por esse grupo que se mantém firme e sabemos que terá até a vontade, Senhor. Nos fortaleça, preencha os nossos corações com a tua luz divina, que é ela que nos sacia e nos fortalece. Gratidão por essa oportunidade. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Amém. Amém. Obrigada, Suelen. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levante seu dedinho. Quem gostaria de ler? Acho que a Luciana levantou o dedo. Muito bem. Vamos ler hoje, né? Vamos lá. Capítulo 13. Item 5. O óbolo da viúva. Qual item, por favor? 5. Jesus, estando sentado de frente do gasofilácio era o local reservado nos templos às oferendas e aos vasos sagrados. Era o lugar do tesouro, um cofre, né? Considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas essa deu de sua indigência.
tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 12, versículo de 41 a 44. São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns. Mas é certo que, sejam todos completamente desinteressada, não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco dos supérfluos que lhe falta, sob a condição de dar o resto aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele acreditar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer, de repente, e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros. Uma chance incerta favorável à recuperação de heranças inesperadas e etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, às quais Deus permite se comunicarem com os homens também, nisso são punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, 294 e 295. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, deve se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas, se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Então, aqui Jesus nos traz a mensagem de que não é desculpa não ter dinheiro. A gente pode ajudar o próximo, agir com caridade, mesmo não tendo condições financeiras para isso. E, na verdade, é o que para ele conta, né? Ele não está muito interessado no quanto a gente está disponibilizando para ajudar um irmão, mas a nossa intenção em fazer. Quando ele fala que ele dá exemplos de como a gente fazer isso, né? Abrandando um sofrimento físico ou moral, é uma consolação, prestar um serviço qualquer. Qualquer coisa é útil. E quando a gente começa a inventar desculpas,
ah, se eu tivesse mais, eu faria mais. Ah, se eu ganhar na Mega Sena, parte do dinheiro vai ser para ajudar. Não, porque quando a gente está pensando assim, na verdade, a gente está pensando primeiro na gente. E a verdadeira caridade é quando a gente coloca o outro na frente, né? O que o outro está precisando. Nós já temos o suficiente, nós já temos o bastante. O nosso irmão não. O nosso irmão sim está precisando. E essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Muito bacana esse texto, eu nunca tinha lido ele. E vou deixar vocês falarem também, que eu quero ouvir. Alguém gostaria de falar no nosso estudo de hoje? Levante seu dedinho. Suelen. Me veio na mente, agora rapidinho, que a gente cria até condições para exercer a caridade, né? A nossa visão, a nossa vida ainda muito material, acaba nos colocando alguns impedimentos, e na maioria deles, materiais. No caso, a Lu mencionou, e a Paula também já nos diz, né? A gente fica muito que a caridade ela esteja ligada apenas ao dinheiro, né? A questão material que a gente auxiliar o nosso próximo, quando na realidade a caridade moral ela nos diz que a material está além, né? Ou melhor, a moral está além do que a material. E se nos faltar uma certa habilidade, se não está esse exercício do amor, a gente não percebe isso. Acaba ficando numa certa superficialidade da caridade. Eu achei muito interessante esse estudo, porque nos mostra a necessidade da gente aprimorar o próprio ato de cuidar, né? Então, é importante exercer a caridade? Sem sombra de dúvida. Assim como é importante a gente se alimentar fisicamente, né? Mas, por exemplo, o alimentar fisicamente também certas preocupações em buscar ter qualidade, assim como no ato da caridade. A gente precisa saber que é importante exercê-la, mas também a gente precisa, já que estamos aqui nos instruindo, né, buscando conhecimento, que a gente também precisa pensar na qualidade da caridade, e que é muito mais do que o ato de auxiliar materialmente, né? Então, eu achei, assim, sensacional esse estudo, eu tinha parado para pensar. E que a gente tem que exercitar esse ato de diminuir a condição da gente ajudar o outro, né? A gente cria as condições, eu vou ajudar o outro se eu tiver isso, como a Lu mencionou, se eu puder fazer isso. E esquecemos de colocar o próximo como prioridade. Essa parte que a Lu enfatizou foi tremendo. Muito bom. Alguém gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Fazer uma contribuição? Levante seu dedinho. Quem mais? Ninguém. Quer falar, Lívia? Não? Bom, o que vocês já falaram, né? Quer falar, mãe? Não, é que quando a Luciana estava lendo, eu lembrei, assim, porque tem aquela parte que a viúva, ela compartilha, né? Ela divide aquele pouquinho com amor, com vontade, querendo também contribuir, né? E, assim, eu vejo pessoas, às vezes, que ajudam, às vezes ficam sabendo de alguém que está necessitado, às vezes tem, assim, uma vaquinha online, alguma coisa, a pessoa corre e quer ajudar, mas não se preocupa em observar perto dela, dentro da família, próximo, um vizinho. Tantas pessoas próximas que estão precisando, né, de alguma coisa, nem que seja uma palavra, um tempo para falar, sei lá, alguma coisa. Aí as pessoas, eu conheço pessoas que não se preocupam com essa parte, mas se preocupam em ajudar a gente de longe. Eu lembrei disso na hora que estava sendo lido o texto. Acho que tem a ver também com a leitura, né?
Isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo? A Sueli. Oi. Eu estou vendo agora a Antônia falar sobre isso e eu fiquei também pensando a mesma coisa, porque às vezes as pessoas buscam ajudar alguém de longe e não observa que às vezes bem próximo a nós, às vezes até um parente, então sempre procurei ajudar nessa forma mais assim próxima, sabe? Porque não adianta dizer, fosse uma média, né, para aparecer. Eu prefiro ficar assim pelos bastidores, observando quem está realmente precisando, e sempre a minha ajuda acabou ficando sempre entre a família mesmo. Show, perfeito. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Bom, do jeito que vocês falam, mãe. É que eu acho que a Nani, eu acho que a Nani está com um probleminha na internet. Ela está congelando, caindo e voltando. Eu estou vendo isso, por isso que eu só falar isso. Acho que ela não está, acho que agora ela está dizendo mesmo que realmente não está conseguindo. Bom, como vocês já falaram, né? O que vale é a intenção, né? Jesus sabe o que está dentro do nosso coração. Então, não adianta a gente não vai conseguir enganar Jesus. A gente pode enganar até o nosso irmão, mas a gente não pode enganar os espíritos superiores. A gente não pode enganar Deus. O que vale é a nossa intenção. A caridade, né, é o exercício de amor ao próximo. Então, como vocês já falaram, não é dar o que sobra. Dar o que sobra não é caridade. Caridade pode ser um abraço, pode ser ouvir, emprestar os seus ouvidos para ouvir de verdade, estar presente, largar o celular. Às vezes você está numa conversa de amigos, você está vendo alguém que você não via há muito tempo, ou que você está perto de alguém que você gosta, mas você fica ali ligado em outra coisa, ligado no celular, você não está presente. É importante que a gente esteja presente e que a gente aproveite todos os momentos, né? Na hora que a gente estiver fazendo essa caridade, se a gente estiver dando um abraço, que a gente abrace de verdade, se a gente estiver ouvindo, que a gente ouça mesmo de verdade. Não precisa ser alguma coisa, eu preciso doar, eu preciso. Também, se você puder doar coisas materiais, muita gente está precisando, né? Mas a gente está falando também dessa caridade moral, né? Do cuidado com o amigo, com o irmão, com o próximo. Nessa época de tecnologia, né? Às vezes a gente perde muitas oportunidades. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Não? Não tem problema. O importante é a gente estar aqui, né? Fazer a nossa prece, fazer a nossa reflexão. Às vezes não precisa a gente vir até 6h30, obrigar todo mundo a falar. Tem gente que não quer falar, tudo bem, não tem problema. O importante é a gente estar aqui, fazer nossa prece, nossa reflexão e se conectar com o alto, né? Eu acho que isso que é importante. A gente ter esse momento para a gente poder se conectar. Eu vou, então, chamar a Nani para poder cantar uma musiquinha para gente, se a internet dela deixar, né, Nani? Será que a Nani consegue cantar uma musiquinha hoje? Eu acho que ela está congelada. Eu acho que ela não vai conseguir, não. Ai, que Então, tá pena. bom. É uma pena mesmo, porque a gente está acostumado aqui a ouvir a Nani no final. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Quem sente no coração de fazer? Quer fazer, mãe? Eu estou com vontade de fazer a prece de Cáritas. Ela é um pouco longa, se vocês não se importarem, porque me deu essa vontade. Pode ser? Tá bom, pode ser. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força a quem passa pelas provações, dai luz a quem procura a verdade.
pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não te conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, se tivermos alguma sorte de merecer a vossa misericórdia, Deus dá-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Pai. Dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, o que fará das nossas almas um espelho, onde há de se refletir a vossa divina imagem, assim seja. Amado Jesus, amigo de todas as horas, estamos reunidos em teu nome. Queremos agradecer por tudo que recebemos até aqui. Somos tão pequeninos, Senhor. Somos tão desobedientes às tuas leis. Nos ajude, Mestre. Nos fortaleça. Nos ajude a entender melhor os teus ensinamentos e ter coragem de praticar. Nos ajude a nos tornar uma pessoa melhor do que antes. Que estejamos sempre buscando a tua luz, a tua paz. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Queremos pedir que abençoe as águas que vamos beber, para que haja nelas a tua luz e a tua bênção para cada um de nós. Estamos necessitados de ti, Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, nos conduza. Que nós possamos estar seguindo sempre o teu evangelho, buscando essa tua paz, e que nós possamos distribuir por onde quer que estejamos, por onde quer que passamos, que nós possamos estar distribuindo para o irmão. Queremos também expandir essa luz que estamos recebendo nesse instante. Pedimos por todos nós, encarnados e desencarnados. Fique conosco agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Vamos tirar nossa foto? Sim! 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, meus amores. Até amanhã, se Deus quiser. Maravilha.